Selic a 15%. Isso mesmo, o Banco Central subiu mais uma vez a nossa taxa básica de juros nacional. E agora, muita gente está se perguntando, será que o Brasil está em rota de colisão econômica? Será que estamos prestes a quebrar? Se você investe, se você empreende, se você financia ou simplesmente se você vive no Brasil, essa decisão ela mexe diretamente com o seu bolso e com o futuro da nossa economia. Fala pessoal, sou Marcos Trigueiro e hoje a gente vai analisar o que essa nova alta da Selic significa na prática. Você vai entender por que isso está acontecendo, quais os efeitos reais sobre o mercado e como isso pode travar o crescimento e o que você pode fazer agora mesmo para se proteger ou até crescer, ganhar com esse cenário de alta de taxa de juros. Então fica comigo até o final, porque lá a gente vai falar da parte mais importante, o limite dessa política e os riscos que ela está criando na economia real. Começando pelo básico, mas sem enrolar. A Selic ela é a taxa básica de juros da nossa economia, no Brasil. Ela influencia diretamente todos os juros que você conhece. Juros de empréstimo, juros de financiamento, juros de cartão, juros de investimento, juros de carro usado, como a tabela FIP, tudo. No dia 18 de junho, última quarta-feira de 2025, o Comitê de Política Monetária, mais conhecido como Copom, decidiu elevar nossa taxa Selic, que era de 14,75% para 15% ao ano. Por quê? Bom, o principal motivo alegado foi o controle da inflação persistente, especialmente nos setores de serviços e setores de alimentação. Além disso, o Banco Central ele tem sinalizado preocupação com o risco fiscal do país, o que pressiona a curva de juros futuros e exige uma postura mais agressiva. Essa elevação ela marca o maior nível desde 2016 e coloca o Brasil novamente entre os países com os juros reais mais altos do mundo, que é a diferença entre a inflação e a taxa de juros do país. Na teoria, juros altos controlam a inflação porque desestimulam o consumo e o crédito, mas na prática isso também trava o crescimento, dificulta o financiamento de empresas, congela o mercado imobiliário e pesa nos orçamentos públicos. Empresas terminam adiando investimentos, famílias param de consumir, a economia ela desacelera aos poucos. Tudo acontece com um delay natural de 6 a 12 meses, ou seja, o impacto total dessa decisão ainda está por vir. Então a gente só vai conseguir ver isso provavelmente no início de 2026. Outro ponto importantíssimo é a dívida pública. Com a Selic a 15%, o custo para o governo se financiar explode. Então hoje mais de 40% da dívida brasileira está indexada à Selic ou ao CDI. Isso significa mais gastos com juros, menos espaço para orçamento, como saúde, educação e infraestrutura. Para o investidor conservador, o curto prazo ele parece promissor. CDBs a 15,5%, Tesouro Selic subindo, fundos DI batendo 1% ao mês, mas exige muita atenção. Juros altos são armadilhas se você pensa só em retorno nominal. A inflação ainda continua pressionando e o governo pode intervir em produtos isentos como LCI, LCA e há risco de volatilidade intensa nos títulos e longos, especialmente nos indexados à inflação, como os NTNBs. Outro ponto, quem entra agora em produtos prefixados ou Tesouro IPCA+, precisa entender a marcação a mercado. Se a Selic continuar subindo, esses papéis podem sofrer ainda mais no curto prazo. Crédito caro significa menos consumo. Financiamentos ficam inviáveis, parcelamentos perdem a atratividade, cartões estouram com taxas de mais de 400% ao ano. Isso derruba o varejo, isso trava o setor de construção civil e sufoca as pequenas empresas. E qual é o resultado de tudo isso? Desemprego, recessão técnica, queda de arrecadação. O próprio governo entra em um ciclo perverso. Precisa arrecadar mais, mas a economia ela patina. E com a taxa Selic alta, qualquer furo fiscal ou erro de gestão vira um multiplicador de problemas. Historicamente, juros altos derrubam o apetite por renda variável. Então, investidores eles preferem a segurança na renda fixa com retorno alto e imediato. Então, muita gente faz essa migração da renda variável para a renda fixa. Mas isso também cria oportunidades escondidas. Ações de empresas resilientes, com baixo endividamento, geração de caixa forte e com foco em exportação tendem a se proteger melhor e até a se valorizar com o tempo. Além disso, os valuations estão comprimidos, ou seja, ações boas estão muito mais baratas. Para quem tem paciência e tem visão de longo prazo, esse cenário pode ser ideal para formar posição com desconto. Aqui a parte mais séria do vídeo. Com a Selic a 15% ao ano, o Brasil corre risco de cair na chamada armadilha da estagflação, que significa a economia parada com preços altos. A inflação ainda não cedeu de forma estrutural e o PIB já começa a mostrar sinais de fraqueza. O desemprego pode subir, a confiança dos empresários cair e os investimentos externos minguarem. E com o Fed, nos Estados Unidos, ainda
pressionando sua taxa de juros, o Brasil pode se ver isolado, sem crescimento, sem controle fiscal, com dívida alta e fuga de capital. Esse é o verdadeiro perigo. Então agora vamos ao que interessa, o que fazer com essa informação. Primeiro, você precisa manter sua reserva de emergência em Tesouro Selic ou em CDB. Por quê? Porque você vai ter liquidez. Você não sabe quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto. Evite crédito caro e revise financiamentos atuais. Aproveite também a renda fixa, mas com muita estratégia. Não caia em promessas de pré-fixado com retorno fácil. Faça as contas reais, contas líquidas, incluindo os cálculos de imposto de renda. Invista também em conhecimento e diversificação. Renda variável defensiva, fundos de inflação, cogestão ativa, ativos dolarizados. Tudo isso ajuda a suavizar todos esses choques que você vai ter no seu patrimônio. Foque também no longo prazo. O Brasil é cíclico. Crises passam, oportunidades nascem. A alta da Selic para 15% não é só uma decisão técnica, é um alerta. O Brasil está tentando apagar incêndio com gasolina. Você precisa estar atento, informado e posicionado. Então me diz aqui nos comentários, você acha que essa alta foi necessária ou já passou do ponto? Você vai mudar a sua carteira? Você vai segurar o caixa ou vai aproveitar oportunidades que vão surgir? E se você quer continuar recebendo análises claras, diretas e sem enrolação, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade do mercado financeiro e deixa o like, porque aqui a gente fala sério sobre o que realmente mexe com o seu dinheiro.